Análise do poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Infância. Meu pai montava a cavalo. Ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Li a história de Robinson Crusoe. Comprida história, que não acaba mais. No meio-dia branco, de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. Nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. No poema Infância, começa falando de seus parentes próximos, o que cada um deles fazia enquanto lia a história de Robinson Crusoe. E que no meio de um iluminado dia, ouviu uma voz chamando para tomar um café. Café gostoso, um café bom, que remete a boas memórias de infância. Já adulto, ele revê o significado do momento familiar e conclui, no presente, algo que a criança não podia compreender. Havia mais beleza nas atitudes da mãe e do pai do que no universo de ficção e das aventuras de um herói literário. O autor relembra seu tempo de infância, em que morava no interior. Ele fala do pai, que ia para o campo a cavalo, a mãe ficava cuidando da casa, cozendo, e observando o filho menor dormir, enquanto o autor sozinho lia a história de Robinson Crusoe. O garoto às vezes ficava observando seu pai trabalhando. Ele lendo o livro parecia ser muito bom. O garoto então compara sua história com a do livro de Robinson Crusoe. Minha mãe ficava em casa cocendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. O ponto de vista estrutural. Primeiramente, ao terminar de ler o texto, fica claro que o poema está dentro da tradição do modernismo brasileiro por causa da métrica, onde é possível observar versos bem longos e versos curtos, com apenas duas palavras, fugindo da temática de um soneto. Ponto de vista temático. Primeira estrofe. O poema mostra o passado de uma família aristocrática na qual Drummond pertencia. Dá a entender que o menino não queria seguir os passos do pai. Porque, ao invés dele estar trabalhando e ajudando nos afazeres da fazenda, ele estava lendo, sozinho. Era uma sociedade patriarcal, onde o homem trabalha e a mulher fica em casa, com os filhos. Nessa mesma estrofe, Drummond cita um livro nessa estrofe, Robinson Crusoe. E o que ele tem em comum com o contexto dessa estrofe? Robinson fica 28 dias sozinho em uma ilha. E Drummond lia sozinho. E isso é um paralelo de um eu lírico solitário e uma pessoa solitária. Segunda estrofe. Nela é possível ver a idealização de uma infância deslumbrante. Há também memórias que sua família tinha escravos, porque é citado uma senzala. E também há lembranças olfativas e gustativas, porque ele lembra do cheiro e do gosto do café que a criada fazia. Na terceira estrofe, a aparição do mosquito remete a uma ideia de tédio. De tão silêncio que estava, você começava a prestar atenção no mosquito. Tendo essa ideia de tédio, a mãe dá um suspiro profundo, né, que é citado no final da estrofe. Por fim, a última estrofe do poema. Nela, a infância é retratada como algo que cada um vive a sua. É moldadora de quem somos hoje.
Na época que Carlos era criança, ele não tinha consciência desse fato. Mas quando ele cresceu, ele teve essa consciência. E ele conseguiu perceber que a sua história é mais bonita que a de Robinson Crusoe.